texto Jeremias 31, eu vou ler o texto já, tá legal? Posso ler? Tá? Vamos lá, diz assim, ó: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. 36. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente, assim diz o Senhor. Amém? Feche os seus olhinhos que nós vamos agora orar, por favor. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. O Senhor possa abrir os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e quebrantar o nosso coração para que possamos entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor, aumentando a nossa fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Oi, Vilmar, seja bem-vindo, meu queridão. Gente, Jeremias está profetizando um novo êxodo. É assim que esse texto é comparado. O povo está no cativeiro, uma situação difícil, né? Porque cativeiro é um lugar de dificuldade, cativeiro é um lugar de escravidão, cativeiro é um lugar de lágrimas, de choro, cativeiro é um lugar de tristeza, de desesperança, de desestrutura. Cativeiro não é bom, cativeiro é ruim. Mas mesmo este povo no cativeiro, Deus se utiliza do profeta Jeremias. Você sabe que quando o povo foi levado para o cativeiro, Jeremias ficou. Ele não foi levado para o cativeiro, ele permaneceu, né, em Samaria, ele não foi levado. E aqui então ele profetiza algo diferente daquilo que se via naquele tempo. Toda a nação santa de Israel vivia debaixo da lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que foi dada para Deus no monte Horebe, que foi escrita nas tábuas, os 10 mandamentos, as 660 e poucas ordenanças, né? Mais de 1.300 ordenanças secundárias.
as leis cerimoniais, tudo aquilo que Deus deu para Moisés durante os 40 dias e 40 noites que ele permaneceu no monte com Deus. Segundo historiadores, deu ali também para ele o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ele estava sobre o monte, Deus contou para ele a Gênese e tudo o que havia acontecido até ele. Moisés, um cara extremamente estudado e inteligente, porque ele permaneceu 40 anos sendo preparado nas melhores faculdades do Egito para ser rei. Não esqueça que ele era sobrinho do rei, né? Ele foi adotado pela irmã do faraó, do rei, que tinha o seu filho como faraó, que era muito amigo de Moisés, e eles foram criados juntos para reinar. Então Moisés passou 40 anos estudando, era um cara extremamente inteligente e preparado. Amém? Extremamente inteligente e preparado. Moisés então sobe ao monte, Deus ali conversa com ele muito. 40 dias e 40 noites é tempo pra caramba, né? Então, segundo os historiadores, né, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, por isso se chama Pentateuco, né? 5 pontas. E a gente então encontra ali Moisés não só contando a história do início, como trazendo também ali uma regulamentação para o povo, uma constituição, né, sagrada vindo da parte de Deus, que deveria então reger, conduzir, levar o povo de Deus até até que os planos de Deus viessem a se concretizar, trazendo o Senhor Jesus. Esse foi o período da lei, né? Oi, Mônica, Deus abençoe. Esse foi o período aí da lei. Então, aqui o povo ainda vivendo esse regime da lei, eles recebem uma palavra profética da parte de Jeremias, e eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Bem atenção. Dizendo que Deus fará, o verbo está no futuro, ele diz assim: vem dias em que eu, o Senhor, farei um concerto novo. Então, ele fala do dia do Senhor, né? Ele não dá uma relação de tempo, ele não diz quando fará um novo concerto. Mas, pastor, o que é um novo concerto? Veja, ele faz um primeiro concerto do povo, né? Um concerto abraâmico, não é? Abraão. E esse concerto não deu certo. Não deu certo. O povo, infelizmente, foi para o cativeiro no Egito, permaneceu lá 400 anos, saiu do Egito e foi conduzido para Canaã, terra da bênção, a terra que mana leite e mel, né? Foi conduzido para lá. E quando lá chegou, foi estabelecido por Deus. Deus tirou de lá várias nações, deu aquela terra para eles, né? E eles ali entraram e passaram então a viver a vida que Deus lhes havia prometido, Deus lhes deu. Porém, à medida em que eles descansaram, eles se corromperam. E eles se perderam de Deus. Entendeu? Eles se perderam de Deus. E aquela primeira aliança, ela meio que foi quebrada pelo próprio povo, não por Deus. Porque se você parar para ler o texto no livro de Deuteronômio, já a partir do capítulo 8 ali de Deuteronômio, né? Existe ali a promessa da bênção ou maldição, e tem várias passagens ali, oi Sirlei, que Moisés deixou explícito. Oi Antônio, seja bem-vindo. Moisés deixou explícito, dizendo assim: se andares nos meus caminhos e seguirem as minhas leis, eu os abençoarei, né? A Bíblia é muito clara sobre isso. Então, ali o povo que estava entrando em Canaã, que estava indo, né, para a terra prometida, viver dias de glória, dias de bênção,
eles são alertados por Deus que caso eles não cumprissem aquela aliança que Deus estava estabelecendo na terra com eles, haveria consequências. Haveriam consequências, né? Então, a primeira revelação que a palavra de Deus traz para nós é o seguinte, meu irmão. A Bíblia diz assim que nós temos que andar nos caminhos do Senhor e não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. O salmista fala 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Por quê? Porque você está andando no caminho. Se você sair do caminho, você vai ser atingido. Oi, Jana, Deus abençoe. Você vai ser atingido, né? Então, você vive na bênção quando você está na obediência e você sai para a maldição quando você entra na desobediência. E é uma opção sua, porque você tem o livre-arbítrio para você andar no caminho ou para você sair dele, é você que escolhe. Assim como foi você que escolheu se casar. O seu marido, a sua esposa, foi você que escolheu. Se ele é uma bênção ou uma maldição, quem escolheu foi você. Você não escolhe muitas vezes ter filhos. Não escolhe. Você não escolhe ter irmãos. Você não escolhe ter pais. Oi, Maria Divina. Você não escolhe ter mães. Você não escolhe. Vem e você tem que aturar todo mundo. Agora, você escolhe ter marido. Você escolhe ter esposa. Alguns não tiveram a opção de escolher a sua profissão, mas muitos escolheram. Né? E quando a gente faz as escolhas, a gente não pode depois ficar reclamando e atribuindo a Deus os nossos desprazeres, as nossas tristezas, em função, que acontecem em função das nossas escolhas. Entendeu? Então Deus, ele te dá o livre-arbítrio para você escolher. Eu tenho falado aqui para vocês. Ah, pastor, eu quero que você ore para Deus mandar um marido. Talvez o marido que Deus tenha para você já esteja do teu lado e você não percebeu ainda. Porque ele só coloca perto, quem escolhe é você. Deus não faz casamento como era antigamente, né? Arranjado com Deus, não. Porque você tem livre-arbítrio, a pessoa também tem. Deus não vai obrigar o cara a casar com você, nem você a casar com ele. Então é você que olha, que gosta, que não gosta, que acha, que não acha. Quem faz isso é você. Isso chama-se livre-arbítrio. Mas normalmente quando a gente escolhe errado. Porque a gente julga pela aparência dos nossos olhos, né? Não é assim? Quando você vai fazer uma listinha para pedir um marido, uma esposa, você coloca na listinha lá que tenha olhos castanhos, tem que ser magro, tem que ser negro, tem que ser polaco, tem que ser azul, tem que ser japonês. Você faz uma listinha lá. E você pode até não escrever, mas você pensa. E quando você aparece um meio assim, você olha assim, sem um dente, né? Você fala, ah não, Jesus, sem dente eu não quero. Mas irmão, é mais barato você pôr um dente num sem dente do que se arrumar um com dente que não preste, né? Concorda comigo? Mas a gente não pensa assim. Não pensa assim. Eu estava conversando com os irmãos essa semana, eu disse, eu sou muito pragmático. Eu vou no caminho aqui, eu não fico escolhendo. Eu faço o que eu tenho que fazer. Entendeu? Mas os irmãos fazem uma lista de prioridades, mas nas prioridades dos irmãos, dificilmente vai estar escrito na listinha que tenha que seja bom caráter. Dificilmente você vai encontrar isso na lista. Muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Você vai olhar a lista de prioridades. Primeiro, o cor do olho, não pode ser careca. Não sei porque que as irmãs não gostam do irmão careca, né? Nada a ver, né? Cabelo até melhor, que não fica caindo no banheiro, enchendo o saco, né? Careca é melhor. Né? Então, lá... É verdade, você tá rindo, mas é verdade. Né? Então, você coloca lá que tem que ser assim, que você gosta, que tem que ser com barba, que tem que ter pelo menos 1,80 m, né? Que não pode ser gordo, mas que também não pode ser muito magro. O caráter você não coloca na lista. Coloca.
Não coloca, né? É difícil você colocar isso aí. Porque é uma coisa que quando você está escolhendo alguém para você casar, pra você, não importa muito. Porém, é o mais importante. Né? Não é assim? Silva, você é uma exceção. Né? Entendeu? Então, na nossa lista de prioridades, normalmente as coisas que de fato importam não estão contidas. E eu só estou falando isso para você aqui, te dando fazendo uma figura de linguagem aqui, né? Para te explicar como são as coisas com Deus. A Bíblia diz que Deus ele não olha com os olhos humanos, ou seja, baixinho não, né? Não sei, tem gente que gosta de baixinho, né? Eu acho que toda panela tem sua tampa, né? Eu acredito nisso, né? Entendeu? Eu acredito que toda panela tem sua tampa, né? E cada um gosta de uma... Graças a Deus por isso, né? Que cada um gosta de uma coisa, né? Não é? Tem as irmãs que gostam dos negão, tem as irmãs que gostam dos polacos, tem as irmãs que gostam do magro, tem as irmãs que gostam do gordo, porque daí tem irmã pra todo mundo, né? E irmão pra todas, eu acho, né? Não tem na verdade, um padrão, né? Às vezes você olha, né? Vem aquele teu amigo e fala: rapaz, arrumei uma mulher, coisa mais linda, tô apaixonado e cheirosa, é tudo, né? Daí você fala: quem que é aquela ali? Daí você olha e fala: você lembra de tudo aquilo que ele falou, das qualidades, mas você não vê nenhum, né? Mas ele vê, é o que importa. Entendeu? O que importa é que quem vai pro fight aí é que veja. Você não precisa ver nada. Nem eu, nem ninguém. Né? Entendeu? Não precisa. Então, Jesus, ele tá falando que ele vai dar um novo, porque o velho não deu certo. Entendeu? E o Senhor escolheu um povo. Mas esse povo que Deus escolheu era um povo jogo duro, irmão. Então não ache que é só você que tem esse problema de escolher e dar errado. Deus também escolheu e deu errado. Tá aqui na Bíblia isso. A Bíblia diz que Deus escolheu ser o Deus de Israel. Ai, Lelê, só você, né? A live da esperança, né? Viu? A esperança, irmão. Para todos. Deus escolheu Israel, irmão. Lelê. Ai, eu nem vou comentar esse teu comentário, né? Não vou. Então Deus escolheu amar Israel. Entendeu? Só que Israel era irmão, povo infiel. Eu fico me lembrando de um determinado profeta das antigas, que Deus mandou ele ir num prostíbulo. Escute essa história aí. Deus mandou ele ir num prostíbulo. Quem souber o nome do profeta, põe aí, vamos fazer um teste de conhecimento bíblico. Mandou ele ir no prostíbulo, pegar uma prostituta e tomá-la para ser sua esposa. É um dos profetas pequenos. Os irmãos já matou na primeira aí, né? Vamos lá. Como é que é o nome dele? Aí, irmão, esse profeta, que começa com O, né? O. Não é Ageu, né, irmão? É Oséias. Começa com O. Ele foi lá e pegou a prostituta, levou para casa e tomou ela por mulher. Casou. Benção pura. Ela teve um filho, ou uma filha, não me lembro. Teve alguns, né? Quando desmamou, a barriga dela diminuiu e ela ficou, né, de novo, ela voltou para o prostíbulo. E o profeta ficou em casa chorando, né? Aí Deus falou para ele assim: vai lá e busca ela de volta. Aí ele foi, buscou ela de volta, trouxe para casa. Escuta aqui, irmão. Essa história é legal. Trouxe ela para casa.
né? E ela ficou em casa bonitinha. Eles tiveram outro filho. Quando ela ficou bonitinha, ela voltou pra zona de novo. Daí ele foi lá, pegou ela de volta, trouxe de volta, né? Então, a Bíblia fala, e você vê, e tem gente que quer ser profeta, né? Mas profeta hoje em dia é moleza, antigamente era difícil. Porque Deus queria ensinar uma lição para o povo. Quando o povo se levantou e dizendo assim, pô, Senhor, o teu profeta é casado com uma prostituta e toda vez que ele vira as costas ela sai e trai ele, que vergonha. Aí o profeta disse assim, o profeta representa Deus e a prostituta são vocês. A prostituta são vocês. Porque toda vez que o profeta, que é Deus, vira as costas, você vai e se prostitui com outro Deus, que é o prostíbulo, outro Deus. Entendeu? Então Deus estava fazendo uma figura de linguagem para o povo entender, irmão. Como Deus se sentia quando eles viravam as costas. Deus virava as costas e eles iam e acendiam uma vela para a santa. Eles iam e acendiam uma vela para um outro santo. Eles iam e pegavam um santinho e colocavam de ponta cabeça num copo com água porque eles queriam casar. Eles estavam se prostituindo com outro Deus que não era o Senhor. E o Senhor os tinha como sua esposa, porque a igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor foi lá e tirou elas do prostíbulo, tirou a noiva, tirou você da prostituição, da sacanagem, do furto, do roubo, da mentira, do chafurdar na lama, nos lavou, nos limpou com o seu sangue, deu para nós vestes novas, brancas de santidade, se fez o nosso Deus, o nosso Senhor, e quando ele virou as costas, a gente foi lá e se prostituiu de novo. É forte esse negócio aí, irmão. Forte esse negócio aí. E Deus tinha prometido a bênção para todo mundo. Né? Deus prometeu a bênção para todo mundo. Falou assim, se me ouvires e guardares os meus mandamentos, certamente eu vos abençoarei. Mas o povo não ouviu, não guardou os mandamentos do Senhor. Então o que é que Deus fez? Deus levantou Nabucodonosor. Deus levantou um rei forte e poderoso que era chamado a espada de Deus. A espada de Deus. E vou dizer para você uma coisa, o povo para se prostituir não é facinho. Facinho. Bem facinho. Vou te contar uma. Eu até nem ia falar nada, mas, né? Porque vocês não têm nada com isso. Mas o Espírito Santo trouxe aqui o meu coração e eu vou falar então para vocês. Quando eu vim para esta cidade de Guaratuba, muitos anos atrás, 12 anos, acho, 13 anos atrás, tinha um pastor nessa cidade que tinha a maior igreja da cidade. Ele era um cara bonachão, gente boa, cantava pra caramba, pregava pra caramba, todo mundo gostava do cara, o cara dominava aqui a cidade. Dominava. Escute essa história que eu vou te contar. Dominava a cidade. Vou te contar uma história, escuta aqui que eu vou te contar. Presta atenção. Uma história da minha cidade. Eu era ainda da Assembleia de Deus, vim pregar em alguns congressos que ele fez aqui na minha cidade. Cara bem quisto, todo mundo gostava, batia nas costas. Aí ele subia no púlpito, falava, descia o pau em todo mundo, que não podia beber, que não podia fazer nada e tal. Beleza, não era uma igreja tradicional. Eu não vou falar o nome da igreja, nem de ninguém, né? Porque senão os caras vão me processar. Então eu posso só contar a história, mas não posso dar o nome dos santos, né? Pra vocês, tá? Vocês entendam isso.
Aí ele fez uma campanha na igreja. A campanha. Para arrecadar dinheiro. E nessa campanha, que tinha um nome específico, né? Específico, a lá Universal, assim, uma campanha, mas não é o da Universal, tá? A lá Universal. E ele fez essa campanha e arrecadou na época muito dinheiro. Não lembro qual era o valor, mas há 12, 13 anos atrás, 60, 70 mil era dinheiro pra caramba, né? Eu sei, Cássio, que faz 13, mas eu tô falando mais ou menos pra não direcionar muito, mas faz tempo. E em vez dele dar esse dinheiro pra igreja, ele pegou pra ele. Dizem, né, as pessoas aí, época de campanha, que ele pegou uma grana de um político para apoiar o cara, apoiou o outro, aconteceu um monte de problema. Pegou o dinheiro da igreja, né? Tinha uma série de histórias sujas aí para trás, né? Uma série. Ia na casa de alguns irmãos, alguns até eu conheço, né? Eu presenciei isso, né? E aí ele falava, irmão, tô com uma dificuldade, será que você pode me emprestar 10 cheques pré-datados aí? E daí eu vou te pagando todo mês. O irmão emprestava, mas ele não pegou só de um, né? Ele pegou de vários, né? Entendeu? E sumiu. Ele anoiteceu e não amanheceu na cidade. A igreja dele tinha mais de 1.000 membros aqui na cidade. Aí as pessoas vieram descobrir que a diretoria da igreja, que é uma igreja que tem no Brasil inteiro, a igreja que ele congregava, excluiu ele da igreja. Ele foi expulso, excluído. E ele sumiu. E deu golpe em todo mundo e sumiu. Depois que ele foi embora, começou a se descobrir todos os podres, né? Cassiano, não fala, não pode falar, não escreve. Ele sumiu, né? E aí a gente começou a encontrar, por exemplo, pessoas que tinham restaurantes, que ele ia todo dia no restaurante daquela irmã, que era a ovelha dele, e lá na geladeira tinha cerveja dele com álcool, cerveja guardada que ele tomava todo dia, mas ele ia lá na irmã, no restaurante, escondido na cozinha, entrava, tomava a cervejinha dele e vinha no púlpito e falava que quem tomava cerveja era bêbado. Entendeu? A gente começou a descobrir coisas assim, mas depois que ele foi embora, tá? Ele foi para um outro estado, sumiu, vai 12 para 13 anos. Isso aí. E daí ele tentou voltar, tá tentando voltar, meio que uma questão de honra e tal, não sei o que, tal e coisa e tal. E essa semana, então, ele esses dias aí, ele apareceu, né, de novo, e aí começou a aparecer fotos dele, né, na casa de pessoas que eram ovelhas dele, que hoje são pastores, aqui, ali, acolá e tal, e compromisso aqui, compromisso ali, como se ele fosse uma sumidade, como se ele fosse um homem de Deus. Os caras falam, nossa, você viu quem tá aí? O pastor fulano, homem de Deus. O cara, e ele já tá juntando um povo, irmão. Entendeu? Tá juntando um povinho aí já. Porque daí vai na casa de um, vai na casa do outro, vai na casa... Daí os caras eram tudo ouvido, todo mundo gosta, né? Mas o povo esquece logo as coisas, irmão. E já estão se juntando aí, aqui, ali e tal. E vou dizer pra você que eu não duvido nada se o cara abrir outra igreja aí. E o povo voltar a congregar com o cara. Entendeu? Porque os crentes, irmão, eles se prostituem facilmente. E vira e mexe, e vou dizer pra você, ele vai dividir. Tem umas 2, 3 igrejas onde tinha aí um povo dele que daí espalhou, porque tinha muita gente, né? Tá pra lá, pra cá e tal. E se o cara voltar a abrir a igreja, esse povo volta tudo pra igreja do cara. Sabia? Porque o povo é igual a prostituta, irmão. É igual a prostituta, infelizmente. Esse texto é um texto... Olha, Deus sabe exatamente o que fala. Sabe exatamente o que fala. Eu nem vou fazer uma comparação de política com o Lula. Nem vou falar isso. Porque, né, o cara, para gostar, tem que ser... Nem vou falar. Tô falando da igreja.
Entendeu? O povo ele vira as costas e vai embora, irmão. E vai se prostituir de novo. Então, quando Deus virar as costas e sair um pouquinho, o povo abandona o Senhor e vai para a idolatria humana. Vai pro, ai, mas eu amo aquele pastor, eu amo aquela igreja. Meu Deus, homem de Deus, o cara é um vagabundo, irmão, que não vale nada. Nem um vintém furado. Deu golpe em todo mundo. Teve gente que quis se matar por causa dele, porque ele pegou o dinheiro dos caras, deixou os caras sem nada. Você não tem noção das coisas que o cara fez. Eu vou contar uma pra você. Tinha um diácono da igreja dele. Vou te contar só uma história. Só porque foi comigo. Isso eu vou te contar. Um diácono da igreja dele. De quase 80 anos. Aqui, na minha cidade, as pessoas que são de origem desta cidade são morenos. São mamelucos, né? Os guaratubanos, de fato. Porque são os caboclos que misturaram com os índios, são mamelucos. Então eles têm uma cor linda, morena, que a gente branquelo, né? Fica no sol para pegar um bronze, mas não pega, né? Os caras são todo morenão, assim, né? Com a cor lindona. Todo mundo já vem de fábrica, né? Já não tem, porque essa miscigenação de raça. E o homem morenão, do olho azul, nunca vou esquecer, cabelo bem branquinho. E alguém falou assim, olha, tem um irmão fulano de tal que tá doente, morrendo, e ele é desviado lá daquele pastor fulano de tal. Quando o cara aprontou tudo aquilo, o cara se decepcionou tanto com a igreja, que ele gostava muito do pastor, ele era diácono da igreja, que ele tá desviado já há muitos anos, e agora o cara tá doente, na cama, tá morrendo e abandonado, porque o pastor foi embora e abandonou as ovelhas. Que se dane todo mundo. Entendeu? Sacou? E aí eu fui lá visitar um cara doente, irmão, velhinho. Não era uma pessoa tão velha assim, mas muito magrinho, debilitado, tava doente. E eu conversei com ele. Então o que eu tô te contando foi o que eu vi e ouvi. Eu não tô te falando história de ninguém. E tinha gente junto comigo, então o que eu tô te falando tem CPF e RG. Esse é o lado obscuro desses pastores que dão golpe em todo mundo e vão embora. O lado obscuro, que você não conhece. Você não conhece, porque você não é pastor, você não sabe. E eu fui lá, conversei com o homem. Fui lá, ô irmão, pai do Senhor. Ele, ô pastor Sandro. Falei, o que aconteceu, irmão? E ele me contou a história. Irmão, o cara na cama, morrendo. Cabelinho branco, irmão. E ele chorava igual uma criança. Eu chorei junto com ele, você quer saber? Aí os caras falam pra mim, por que você não gosta do cara? Você tem que amar teu irmão. Irmão, eu não gosto de vagabundo. Não gosto. Desculpa aí, mas eu não gosto. Pastor Sandro é cultura também, né, irmã Maria? Hã? E ele chorou, irmão, eu chorei junto com ele. E ele me contou tudo o que ele fazia na igreja. Quando ele chegava no culto na Santa Ceia, que era muita gente, ele que organizava, ele que cuidava de tudo, que ele adorava o pastor, que o pastor era o ídolo dele. E o cara só na grana, irmão, de todo mundo. Aí ele era um cara queridão, né? Batia nas costas de todo mundo, tal, e coisa e tal, né? E ele falou pra mim assim, ó, e quando ele traiu todo mundo, abandonou a igreja, foi embora, aquilo foi uma decepção tão grande pra mim, ele disse. Quando nós descobrimos quem de fato ele era, que nunca mais eu quis ir na igreja. Nunca mais eu quis saber de nada, eu me desviei. Eu não quis mais saber de Jesus. Eu não quis mais saber de Deus. E o cara falava isso pra mim chorando, irmão. Chorando igual criança, vocês não têm noção. Porque quem não sabe o valor de uma alma, brinca com isso. Mas é só quem não sabe o valor que pra Deus tem uma alma. Tem muita gente que não sabe disso, irmão. E anda por aí como matador de almas,
Como se não tivesse peso nenhum sobre a sua vida. Ah, eu pedi perdão, Jesus já me perdoou, tá tudo bem. Você está enganado, cara. Você está muito enganado. Não é isso que a minha Bíblia diz. E eu conversei com esse senhor. Falei para ele que Jesus não tinha nada a ver com aquilo, que não era culpa do Senhor, que Jesus tinha morrido na cruz por causa dele. No leito de morte isso aconteceu. Numa casa, não foi no hospital não, porque os caras eram muito pobres, irmão. Muito pobre. Entendeu? E eu pude falar de Jesus ali, e o Espírito Santo quebrantou o coração daquele homem. E ele chorou, segurou na minha mão e ele chorava. Irmão, chorava. Escute aqui o que eu vou te falar. E ele dizia assim no seu choro: Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus, me perdoa, me perdoa. Entendeu? Eu chorei junto com ele, segurando na mão dele no leito de morte. E orei com ele, irmão, e ele se reconciliou com o Senhor. Se reconciliou com o Senhor. Eu trouxe ele na comunhão da minha igreja, no leito de morte. Recebi ele como membro da minha igreja. Era de tarde, 5 horas da tarde. Liguei para um obreiro da minha igreja, ele foi até lá, levou pão, suco de uva. Eu fiz uma santa ceia ali naquele lugar, uma casa muito pobre, com pessoas muito pobres. Trouxe ele na comunhão, perdoei, orei para que os seus pecados fossem perdoados. Ele me chamou de meu pastor, falou: agora você é meu pastor, e eu congrego na igreja do Porto de Cristo. Servi a Santa Ceia para ele. Era mais ou menos umas 5:30, 6 horas da tarde, fui embora. 9 horas da noite ele morreu. 9 horas da noite ele morreu. Jesus recolheu ele. Entendeu? Você entendeu o peso de uma prostituição? O peso que as pessoas vão ter que responder diante de Deus, porque a minha Bíblia diz que muitos pastores vão se achegar diante de Deus e dizer: Senhor, em teu nome eu preguei o teu evangelho, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome, Senhor, eu conduzi as tuas ovelhas, em teu nome, Senhor. E o Senhor lhes dirá: aparta-te, maldito, porque eu não te conheço. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Evangelho de Mateus, não é Velho Testamento, não. Muita gente que faz a obra dele e não de Deus, que vive no dinheiro, vive no sangue das pessoas, vive grudado na jugular dos irmãos, mercadejando o pecado, vendendo indulgências. Muita gente, irmão. Entendeu? Que tem um sorriso frouxo, que é um querido, que bate nas tuas costas, mas ele só quer o teu dinheiro. Ser pastor é uma coisa muito séria, irmão. Demanda muita responsabilidade, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, se você vai ficar brabo comigo porque eu não gosto do cara, o problema é seu. Daí o cara aparece aí, depois de 13 anos, 12 anos, 11 anos, 10 anos, 8 anos, não sei quanto tempo. E vem um monte de babaca dizer: ah, homem de Deus, oh, aleluia, bispo, santo bispo.
E daí o ruim sou eu. Eu que sou ruim, eu que não gosto das pessoas, eu que sou treteiro, eu que fico arrumando confusão. Sou eu, irmão. Entendeu? Esse sou eu. Sacou? Irmão. Então, o Senhor fez uma aliança. Mas a velha aliança foi rompida pela corrupção do coração das pessoas. Foi quebrada. E foi Deus quem escolheu. Foi Deus quem escolheu o povo de Israel para ser chamado de seu povo. Mas eles se corromperam com outros deuses, com outros santos. Eles se corromperam por causa da grana, porque eles ficaram todos ricos, porque Deus colocou eles numa terra espaçosa, uma terra que tudo que se plantava dava com muita abundância, onde os caras negociavam e ficaram todos ricos. A história diz que quando Nabucodonosor vem sobre Israel e Judá, o povo de Israel era riquíssimo. Tinha pelo menos, a história diz isso, que cada morador, pelo menos 2 empregados ou escravos na sua casa. Eram servidos. Tinham de tudo. Deus deu de tudo para aquele povo. Deus deu de tudo para eles. Deus fez o melhor na vida dos caras. Mas na primeira oportunidade que eles tiveram, eles viraram as costas para o Senhor e o traíram. E o traíram. Então o Senhor levanta Nabucodonosor, a espada de Deus, e traz sobre o povo de Israel novamente a escravidão, a mesma da qual ele lhes havia tirado no Egito. E agora eles são levados para a Babilônia. Olha a gente falando da Babilônia de novo. Eles são levados para a Babilônia, eles estão na Babilônia. Eles são escravos, escravizados, perderam tudo que tinham. Perderam tudo que tinham. E agora eles na Babilônia choram desesperadamente buscando a Deus, porque tem muita gente que só sabe chorar e buscar Deus quando está em regime de escravidão. Entendeu? Regime de escravidão. Aí o povo chora, aí o povo geme e a história se repete. Os personagens são outros, mas a história é a mesma. Porque os pecados são o mesmo. Porque quem corrompe o coração das pessoas é a mesma pessoa. É o diabo. E o seu modus operandi é conhecido. E nós os identificamos numa simples conversa. Sabemos quem está por detrás, sabemos o que vai acontecer, porque a gente está há muito tempo na estrada e a gente está ouvindo conversa faz muito tempo e nós sabemos exatamente onde isso vai dar. Por repetição. Simples. É simples. Algum tempo atrás, um pastor resolveu sair da sua igreja e abrir outra. Por coincidência, né? Não vou falar, não posso falar não. E ele foi na casa de todos os membros, ele era um pastor de uma congregação, de todos os membros daquela igreja, e disse que ele estava sendo judiado pelo pastor, que a situação dele estava difícil, então ele ia sair. E ele saiu. E para o seu pastor ele disse, olha, eu vou sair porque eu estou cansado, vou ficar 1 ano fora, vou passar um tempo aí de paz e tal, mas era mentira. Ele tinha planejado a sua saída. E ele abriu outra igreja.
E quando ele abriu, todo o povo que estava naquela igreja saiu e foi com ele para aquela igreja. E uma pessoa veio para mim e disse: pastor Sandro, o que você acha da atitude daquele pastor? Eu disse para as pessoas assim, ó, se a igreja que ele está abrindo durar, Jesus é mentiroso. E eu conhecia ele, tenho ele como meu amigo, uma pessoa querida, mas eu não estou julgando a pessoa dele, não. E sim a sua atitude. A Bíblia me dá embasamento para fazer isso. E como eu disse para você, a gente já conhece a história. A gente já conhece a história, já vi muitas vezes. Entendeu? Mas a Bíblia diz que a rebelião é como obra de bruxaria, a Bíblia diz. Gera maldição na vida do cara. Entendeu? E eu ainda falei, ó, se durar 1 ano, esse negócio aí, se durar, mas não vai durar, eu acho. Mas que dure 2, mas não durou 2 anos. Acabou. Fechou. E todas as pessoas que saíram daquela igreja se perderam. Entendeu? As pessoas se deixam enganar facilmente, irmãos. Se deixam enganar facilmente. Uma igreja que cresceu de uma divisão de rebeldia não vai durar. Não vai. Porque a Bíblia diz que não vai, não é eu que não quero, não é o pastor Sandro que está amaldiçoando, não. Não vai durar. O cara roer a corda e quebrar a aliança que ele fez, irmão, não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. E a maioria das igrejas que nós temos aí hoje é um reino dividido, por isso elas estão fechando agora na pandemia. Está acabando essas igrejas. Pouquíssimas que vão durar. E está fechando tudo. Porque elas começaram errado e não foi Deus que as abriu. Não foi Deus. Não é Deus. Deus não está no meio da confusão, Deus não está no meio da divisão. Eu já falei para você, Deus não reforma nada, Deus faz novo. Né? Sai na rebeldia, é disciplinado pelo pastor porque cometeu um pecado, não aceita, sai da igreja, abre outro. Ah, eu vou sair porque esse pastor, daí sai, abre outro. Aí ele está lá com 8, 9, 10 que gostam dele, não gostam de Jesus, gostam dele, passando necessidade, todo mundo passando necessidade, vive na prova. Daí a pessoa fala assim: ai pastor, eu acho que eu vou dar meu dízimo lá para aquele pastor coitado, porque ele está passando necessidade. Vai lá pôr teu dízimo lá para vir a maldição sobre a sua vida. A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre, irmão. Se você bater nela, ela vai se levantar contra você. Entendeu? Porque não foi Deus que abriu, Deus não tem compromisso. Então Deus manda o anjo fica na porta e não vai ninguém. Então são cegos guiando cegos, e a Bíblia diz que todos vão cair no buraco. E tem muitas igrejas hoje aí, na minha cidade, na sua, em todo lugar, que abriram, que cresceram e que são assim, infelizmente. Infelizmente. Então a primeira aliança foi quebrada, e mesmo os caras estando lá, e se não houver um conserto, não vai dar certo nunca mais, mas as pessoas não têm a dignidade, a hombridade, não têm a humildade de voltar lá onde eles pisaram na bola e pedir perdão. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. E se não voltar, a Bíblia diz que nós devemos voltar onde caímos e começar de novo. Mas as pessoas não têm a humildade de fazer isso, de reconhecer o seu erro, de admitir que está errado, voltar lá, pedir perdão, dizer: ó, cara, me perdoa, eu errei, pisei na bola, você me desculpa, então ufa, tô beleza. Aí você sai, aí você pode começar de novo, sozinho. Sozinho. Entendeu? O meu pastor, quando eu comecei a Igreja do Porto de Cristo, ele me fez várias recomendações. Uma delas, ele disse: Sandro, nunca visite ovelha de outra igreja. Nunca visite, não vá visitar a ovelha de ninguém, ganhe as tuas. Eu sempre fiz isso. E eu não vou, e eu não faço.
Eu não vou visitar ninguém que não é da minha igreja. Pastor, você pode fazer uma visita? Quem é seu pastor fulano? Pede para ele, eu não vou. Ah, pastor, mas eu sou uma ovelha, eu estou precisando. Não, você não é do meu rebanho, eu não tenho compromisso com você. Eu sempre falo isso, tem um monte de gente que está aqui, ó, que às vezes fica triste comigo. Ah, pastor, mas você não pode orar? Não, não posso. Posso orar por você? Posso. Mas libertação, tua vida financeira, quem cuida disso é o teu pastor. Não sou eu. Eu tenho que cuidar das minhas ovelhas. Eu não tenho que andar tulipando o rebanho alheio. Eu não vou te tocar se você quiser vir para a minha igreja. Pastor, eu saí da minha igreja, já pedi a bênção do meu pastor, eu quero congregar aqui. Posso? Ah, daí você pode. Aí eu te reconheço, aceito, é bênção. Aí você é bênção aqui e vai ser bênção para mim. Senão você vem, você vai ser maldição. Estou dividindo o reino. Entendeu? Então você tem que fazer as coisas da maneira certa. Quer vir congregar na igreja do Povo de Cristo? Você pode, mas primeiro você tem que ir lá conversar com o seu pastor, pede. Claro, se você tiver uma igreja que tem um pastor, porque tem muita gente que tem igreja que não tem pastor, né? Que é uma multidão e não consegue nem dar bom dia, daí é outra conversa. Mas se você congrega numa igreja, você tem um pastor, tem a dignidade de olhar nos seus olhos e dizer, pastor, eu quero que o Senhor me abençoe porque eu estou indo embora. Abençoa que eu estou indo embora. Por quê? Porque eu não quero mais, eu quero só que o Senhor me abençoe. O Senhor pode me abençoar? Se ele falar, não, não vou, daí tá bom, então não precisa, mas eu tô indo embora, tchau. Beleza, daí é problema dele e de Deus. Então a parte você fez. Entendeu? Você tem que aprender, não, quem era católica tá aí não, Eva, aí não tem problema, você tem uma outra, é outra coisa, né? Falando quem era evangélico aí, congregava em outra igreja. Não é a regra para todos isso. Ah, eu era espírita, não, também não tem problema. Eu era umbandista, não, também não tem problema. Né? Você era membro de outra igreja e tal, né? Aí é outra conversa. Ativo, né? Alguns obreiros da igreja e tal, né? Aí é outra conversa. Quem tem ministério principalmente, tá bom, Eva? Então, no teu caso não se aplica isso, né? Então não tem o pastor, ah, beleza, não tem, tá beleza, tranquilo. Mas se tem, se é obreiro, está na igreja, vai, e principalmente quando você vai abrir uma obra, né? Começar um trabalho, tem que estar certo, irmão, com Deus. Se você não tiver, quando a igreja não deixa a Roseli, você vai lá e avisa que você está indo embora. Faz a tua parte só. Entendeu? Bom, pastor, eu estou indo embora, tá bom? Ah, mas então eu vou te amaldiçoar, porque a Igreja Universal normalmente faz isso, né? Se você sair, você vai estar debaixo de maldição, mas daí você deixa eles para lá e tudo bem, né? Uma igreja séria e honesta e é outra conversa. Então Deus fala com eles, né? Agora eu quero falar com você, eu quero que você abra a tua Bíblia aí, no livro de Hebreus, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, se você puder fazer a gentileza. A carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, se você puder fazer o favor de abrir. No capítulo 8 e no verso de número 8 também, Hebreus 8, 8. Pois é, Joana, aí. Tem gente que é assim, né? Congrega numa igreja tão grande que o pastor nem sabe que você existe, né? Mas se você tá lá, você precisa ir lá e avisar alguém, ó, eu tô saindo, pode me abençoar aí, tá? Como é que eu faço? Tá bom? Tchau, tchau, já vai, né? Tá? Hebreus 8, 8 diz assim, ó, e de fato repreendendo-os diz, escute, preste atenção aqui. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É o mesmo texto de Jeremias 31 em diante. Tá? É o mesmo texto, Jeremias 31 em diante, está aqui no Novo Testamento, por isso eu estou lendo aquele texto e estou trazendo você para o Novo agora. Tá? Preste atenção. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel. Novo pacto é uma nova aliança, tá? E com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor,
Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e elas serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Está ouvindo o que a Bíblia está dizendo? Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém? Entendeu? Quando se faz uma nova, a velha está prestes a desaparecer. Então, como o apóstolo Paulo está falando no passado, ele está dizendo que Deus está dizendo que fará uma nova, porque a velha está prestes a desaparecer. Você entendeu o texto? Então, nós estamos falando de uma nova aliança. E uma nova aliança está aplicada ao velho. Aí eu queria que você fosse no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, por favor. Se você não tem aí a paciência de estar correndo, você anota e depois você lê na tua Bíblia o que o pastor está falando. Agora Gálatas, capítulo 6 e verso de número 12. Gálatas 6 e 12. Gálatas 6 e 12. Diz assim, 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Tá? Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então o apóstolo Paulo está aqui falando sobre a lei e a graça, dizendo que os judeus queriam que você se circuncidasse para você se mostrar para os caras, né, para você ser um prosélito, né, um novo convertido ao judaísmo, mas nem eles mesmos guardavam a lei. Mas eles queriam que você parecesse para as pessoas que você guardava a lei para que eles ganhassem o crédito. E aí ele continua no 14, diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Então o apóstolo Paulo fala, irmão, na carta aos Gálatas, também embasando esse texto e esse comentário, que o próprio Deus havia dito em Jeremias 31:31 que a lei ia acabar e que ele ia estabelecer uma nova aliança, que foi estabelecida em Cristo, que é a aliança da graça, nova aliança. Então a velha foi deixada de lado. Então, mais uma vez eu quero testificar para você que o próprio Deus abriu a lei para que se iniciasse a graça, e a lei veio até Cristo, a lei e os profetas até João. Daqui para frente é a graça. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, nós não estamos mais debaixo do jugo do judaísmo. Não, então, quando você lê o Velho Testamento, você está lendo uma sombra do passado, para que sirva de exemplo e conhecimento. Porém, eu e você não estamos mais subjugados à lei, nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo daqueles mandamentos, nós estamos agora debaixo de uma nova aliança que foi estabelecida na terra em Cristo Jesus. E eis que faço novas todas as coisas. Então agora nós estamos debaixo de uma nova aliança, não estamos mais debaixo da velha. Então agora comer carne de porco não é pecado, irmão, não é, nunca foi e não será. Aliás, essa semana eu fiz uma costela de porco assada, temperada na páprica doce, que foi extraordinário,
extraordinária. Se quiser, eu dou receita, você faz, é show de bola, né? Com açafrão, com páprica doce, pimenta, é extraordinário, fica maravilhosa, né? Você faz ali na brasa, fica muito bom. Então não é mais pecado você comer carne de porco, não é mais, você não anda mais debaixo da lei, você pode cortar o teu cabelo arredondado, você não precisa mais apedrejar alguém quando ela é pega em flagrante adultério, e a lei acabou, você não guarda mais o sábado. Tudo isso já ficou para trás. Agora nós vivemos debaixo da graça e o que importa para nós é a cruz de Cristo, na qual eu e você fomos libertos e temos os nossos pecados agora perdoados e não mais encobertos. Porque as leis do Senhor estão escritas no nosso coração. A palavra de Deus, ela está escrita no nosso coração. E ninguém mais precisa ficar falando para você, você conhece o Senhor Jesus, porque você já conhece Ele. Você já ouviu falar, você sabe quem Ele é. Amém? Você crê nisso? Simples assim, né? Tá legal? Não esqueça que hoje é terça-feira. Não esqueça de dar o teu like, você que está no YouTube, hein? Vai lá, dá o teu like antes de você ir embora. Tá bom? E a gente volta amanhã às 14. A gente tá aqui de novo se Jesus não voltar. Tá legal? Então, hoje a partir das 8 às 9 temos oração. Se você quiser participar, dobra o teu joelho na tua casa e participa conosco. Não vamos transmitir a oração, tá? Das 8 da noite às 9 da noite. Nós temos oração na igreja, o pastor Sandro, pastor Fabiana, pastor Ana, pastora Shirley, toda a galera, vamos estar junto lá orando, missionária Carla, tá? Pela igreja, por você, o pastor vai estar apresentando a tua vida, a tua família, tá bom? O pastor vai estar apresentando cada um de vocês em oração hoje, das 8 às 9, lá na igreja nós estaremos. Se você puder e quiser, aí na tua casa você também pode participar, dobra o teu joelho aí e ora conosco, tá legal? Se Deus nos permitir, né, nós certamente estaremos aqui amanhã de novo às 14 horas. Se Deus nos permitir, for da vontade de Deus, nós estaremos aqui. Tá legal? Se não, a gente se vê no céu aí um outro dia. Seguidor também pode, tá? A oração é para todo mundo, tá bom? Não é, são só as ovelhas, tá? Se você quer ser uma ovelha dessa igreja, tá legal? Então você vem conversar com as administradoras, elas estão aí nas nossas redes sociais, você conversa com elas, elas vão te encaminhar para um pastor da igreja orar por você e vai trazer você na comunhão da igreja. Qualquer um dos pastores está apto e habilitado não só para orar pela tua vida, como trazer você na comunhão da igreja. Tá legal? Mas deixa o pastor orar por você, fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, guarde, livre de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esta água que os irmãos estão colocando diante de ti, e quando eles beberem dela, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe vocês e até amanhã. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus.